última final, esse é um jogaço, Flamengo e Galo, e outro vai ter Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final. Teve sorteio ontem da Copa do Brasil e da Libertadores. Vamos começar com a Copa do Brasil, que acontece primeiro com os jogos nas semanas dos dias 30 de julho e dia 6 de agosto. Só depois da Copa do Mundo de Clubes, um dos confrontos sorteados envolve os dois times que se enfrentaram na última final, Atlético e Flamengo. Diferentemente da decisão do ano passado, que consagrou o Flamengo, o segundo jogo dessa vez vai ser no Rio de Janeiro. E nós temos uma enquete. Não, o contrário. Belo Horizonte. O segundo jogo exato. É na Arena MRV. Isso mesmo, é verdade, desculpa, tá errado. O segundo jogo vai ser na Arena MRV. Tá aí os jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Galo e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras e Botafogo e Bragantino são os jogos da Copa do Brasil, jogos das oitavas. Temos uma enquete, como eu falei, para quem está nos acompanhando ao vivo no chat do YouTube, e a pergunta é sobre o combo, dificuldade. Quem tem o pior combo, Libertadores e Copa do Brasil? Você estava falando que era o Inter, não é isso? Há um consenso aqui? Eu acho. Inter. Pois é. Até porque a situação no brasileiro é complicada. A gente fica falando muito dos sorteios, dos caminhos, né? Mas tem que ver a situação de cada time no Campeonato Brasileiro, porque vai intercalar com as outras duas Copas, né? Basicamente, o Nacional tem vários problemas no brasileiro e pegou dois adversários. Se ele caiu no grupo da morte na primeira fase da Libertadores, ele já enfrenta o Flamengo no primeiro mata-mata, e na Copa do Brasil ele pega o Fluminense, que também não é um adversário simples, né? Acabaram de se enfrentar, aliás, no Beira-Rio, o Fluminense ganhou por 2-0 pelo brasileiro. Então, acho que o Inter tem problemas. Diferentemente da Libertadores, não é um caminho até o final, é só um sorteio, é uma etapa, né, da Copa do Brasil. Então não tem, como o Renato traçou, o caminho mais ou menos da Libertadores para Palmeiras, para Flamengo. A Copa do Brasil só dá para a gente analisar o confronto nessa etapa. E também acho que o Fluminense pegou. Para mim, a gente tem três grandes confrontos já nessa etapa. Como não tem pote, 1 ou 2, podia acontecer qualquer coisa. E Galo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, evidentemente, e Fluminense Internacional já são confrontos, aqueles confrontos que você imagina no eventual semifinal ou final, né? Já acontecem nessa etapa de oitavas. Isso. Mas, diferentemente do que o Arnaldo acha, nossa audiência aqui está em outra. Quem tem o pior combo da Libertadores e Copa do Brasil? Flamengo, 56% dos votos. Inter, 29%, Palmeiras 7% e São Paulo 7%. O que você acha, Renato? Não, é porque está todo mundo analisando apenas os adversários do primeiro instante, né? Porque a Copa do Brasil não tem caminho. Então você olha, Internacional e Atlético Mineiro, realmente são dois adversários grandes, né? De peso, né? Embora insista, nenhum dos dois esteja bem atualmente. Basta ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, repito, 2 meses e uma janela no meio podem mudar isso tudo. Se fosse hoje, eu diria que o Flamengo estaria favorito nos 2 confrontos. Daqui a 2 meses, depois de uma Copa do Mundo dos clubes que ninguém sabe qual efeito psicológico terá. Pode ser que algum brasileiro seja simplesmente espancado no Mundial de Clubes e volte com o rabo entre as pernas. Aliás, essa possibilidade é maior do que eles terem sucesso, né? Então, isso tudo vai mudar muito a questão do confronto daqui a 2 meses. Um detalhe interessante de Flamengo e Atlético é que Flamengo e Atlético farão 3 jogos seguidos, porque as datas que estão programadas para a Copa do Brasil coincidem com o Flamengo e Atlético do Brasileiro também. Então, vão ser 3 Flamengo e Atlético seguidos. É quase que um triangular, é um mata-mata entre eles, né? Um tira-teima entre eles. Mas, se você olhar só os 2 adversários, os 2 primeiros adversários, sim, aí eu estou com a enquete. O Flamengo foi quem teve o pior combo, porque pegou 2 grandes, né? Agora,
Eu vejo mais o caminho, e pelo caminho da Libertadores, eu acho que o Flamengo não foi tão mal assim no sorteio, na medida que o outro lado, para mim, teriam os principais possíveis adversários do Flamengo. Deve ter uma Flamengo- explicação Flamengo- estatística. Só. Deve ter uma explicação estatística para sempre que ter um confronto de um dos times, no meio ter o O jogo Flamengo do e o brasileiro. Inter também. O Toda Flamengo e o hora. Inter Olha, também. Flamengo e Inter também. O Flamengo Tem e uma o Inter explicação também tem estatística, jogos. deve ter. Libertadores, Brasileiro e Libertadores. Aí, olha que loucura. É Tem intercalado. estatisticamente deve ser Cara, uma chance maluco. muito grande disso acontecer. E são dois jogos, no caso da Libertadores do Brasileirão, né? Começa o Flamengo e o Inter no Rio, e aí são dois jogos em Porto Alegre em consecutivo. Então é curioso, eu não sabia do Galo. Ele falou, fui até pesquisar. Falei, será que ele não está confundindo? Não. Vai acontecer as Pois duas é, vezes, com falando, Flamengo e Galo e Flamengo e Inter. Se tiver algum estatístico aqui no chat do YouTube, explica pra gente por que sempre acontece isso. Estatisticamente é uma chance muito grande. Agora, Arnaldo, você levantou o dedo aí, diga lá. Sabe o que acontece, Tironi? Eu vejo de novo nessa análise da dificuldade um grande preconceito em relação ao Fluminense. Sempre tem acontecido. Talvez mais agora que tem o Renato no comando, né? Quem é mais forte hoje, antes da janela e das contratações? O Galo ou o Fluminense? Fluminense, não, assim, Fluminense. só com relação à enquete, Então, é porque o Fluminense não tá na Libertadores, então, né? Não, ele tá falando porque o Inter pega Nem o o Fluminense. Galo. Ah, tá, sim. Então, porque assim, o Fluminense hoje é mais adversário do que o Galo, hoje. Ele tá melhor no Brasileiro. O Inter ele se acabou, classificou o Fluminense direto na acabou de ganhar do Inter no Beira-Rio, 2-0. Isso mesmo. Pois é, então o Fluminense é considerado um adversário chinfrim, não é. O Fluminense, com o Renato, cumpriu as metas. Passou em primeiro na Sul-Americana, passou na Copa do Brasil e está entre os melhores do Brasileiro, correto? Correto. Então é sempre considerado Fluminense. O Atlético é superestimado e o Fluminense é subestimado, na minha visão, na análise não só do momento, como até assim em anos passados, né? O Fluminense hoje é mais time do que o Atlético Mineiro, mesmo tendo menos jogadores laureados. Menos né? nomões. O Fluminense é mais time. E Exato. Pra vou mim, acrescentar sobre isso que você está falando, Arnaldo. O Fluminense também está sendo visto como o mais underdog de todos no Mundial. Ninguém fala do Fluminense. Sim. Não, porque Claro. o Botafogo, porque Ninguém vai pegar fala. não sei quem, porque o Palmeiras pode ser campeão, porque o Flamengo vai se reforçar. Fluminense ninguém nem liga. Parece que ele nem tá no Mundial, né? E o Fluminense tem um caminho, teoricamente, mais fácil do que os outros três. No Se Mundial? você olhar, os cruzamentos do Fluminense é um pouco mais fácil. Porque não vai. O Palmeiras pega o PSG e o Atlético de Madrid, o Botafogo já está no grupo desses dois, o Flamengo vai pegar Chelsea, depois pode pegar o Bayern. O Fluminense tem adversários um pouco mais tranquilos. Se der tudo errado, é a Inter de Milão, que obviamente é difícil, mas eu não vou me lembrar agora certinho, mas tem um jeito de. Você sabe, Arnaldo? Não, então até bom vocês tocarem nesse ponto, porque vai começar daqui a pouco o Mundial e parece que Palmeiras e Flamengo estão lá pelo que eles são hoje. Não. Os últimos campeões da Libertadores estão no Mundial. O último campeão é o Botafogo. O penúltimo é o Fluminense. O antepenúltimo é o Flamengo, lá atrás. E o Palmeiras lá atrás. Né? E o Fluminense, de fato, é considerado como se fosse qualquer time. Olha, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria bem, porque ninguém acredita em nada do meu time, então tá beleza. Mas em contrapartida, Arnaldo, você mesmo vem falando que se tem algum time que se reforçou para ir disputar o Mundial à Vera, para valer, é o Palmeiras. Pode ter ganhado não sei quando e tal, mas... Eu não estou discutindo. Eu não comparei o elenco do Flamengo e do Palmeiras atual com o do Fluminense. Só disse a classificação para o Mundial e comparei sim Fluminense e Atlético, né? Que estão aí nos jogões da Copa do Brasil como adversários de Flamengo Internacional. Agora, para terminar, que eu não trouxe a informação. Olha aqui, Diga. o grupo do Fluminense é fraquinho mesmo, gente. É o Borussia Dortmund, é o Mamelodi Sundowns e é o Ulsan HD. É o mais acessível de todos os grupos que tem brasileiro na Copa do Mundo dos clubes. Eu acho que a Em diferença... contrapartida, ele pode cruzar com o Inter de Milão, vice-campeão europeu,
Monterrey, River Plate ou Urawa Reds? Então, esse é o que eu até estava vendo aqui. Assim, se ele ficar em segundo e vai pegar provavelmente aí o primeiro que vai ser a Inter, aí é difícil mesmo. Agora, por pegar Monterrey, River Plate, Urawa Reds é uma possibilidade de você passar. É diferente do Palmeiras, que pega PSG ou Atlético de Madrid, diferente do Flamengo, que muito provavelmente pega o Bayern ou capaz que pega o Benfica. Então, realmente é um caminho um pouco mais fácil. Eu estou olhando aqui, eu acho que assim, a grande diferença é que o Fluminense pega o Borussia. E eu acho que dos europeus, o que tem feito um campeonato pior até agora é o Porto, né, dos que vão enfrentar brasileiro. Então, o Palmeiras, acho que talvez para abrir o campeonato com o Porto é mais fácil do que abrir com o Borussia. Mas depois para frente, o Fluminense realmente pode ter um caminho melhor. E eu concordo 200% com o Arnaldo, que hoje o Fluminense é um adversário muito mais complicado do que o Atlético Mineiro. Mas por que eu acho que tem essa questão, né? A gente olha o Atlético Mineiro e a gente vê o que a gente imaginava que ele poderia ser, muito pelos nomões, pelos laureados, como disse o Arnaldo, né? Então tem ali jogadores que você imagina que podem jogar melhor, o Hulk, o Scarpa, trouxe o Dudu agora, que vai poder estrear depois da janela do Mundial. Você vê um time que tem mais nomões. Enquanto isso, o Fluminense do Renato Gaúcho é um time que todo mundo, sei lá, será que vai dar certo? Quase caiu ano passado e tal, não tem muito dinheiro, não teve muita contratação, tem lá o Canóbio, o Arias, vai dar certo, o Fábio com 45 mil anos lá, e tá indo bem. Tá jogando bem, tá reagindo bem, vencendo o Beira-Rio, por mais que esse ano tenha parecido um pouco mais fácil, não é algo normal. Então eu acho que o caminho do Inter é mais difícil, e quando a gente faz a comparação com o Flamengo, também pelo poderio do Inter. Você vai ter que, se os dois têm uma tigela de água, o Flamengo vai esvaziar essa tigela de água com uma colher e o Inter tem que esvaziar essa tigela de água com um garfo, que eu quero dizer. É o mesmo desafio ali, são dois adversários difíceis, mas o Inter tem muito menos força do que tem o Flamengo. Então, por isso que nessa enquete eu voto com o Inter também. Para mim, o Inter se ferrou mais. Olha, preciso dar uma informação importante aqui para vocês. Estamos todos muito aliviados com o que acaba de acontecer. Ele não está desaparecido, ele reapareceu. Meu Deus. Voltou da mata, estava perdido, né? Os grupos de resgate ficaram aí semanas atrás dele. Desde o do outro domingo passado, ele tinha sumido e agora ele reapareceu. Vocês da imprensa, voltou, pessoal. Está aqui, mandou uma mensagem endereçada, inclusive, ao Renato Maurício Prado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas estamos muito aliviados que você voltou, foi resgatado lá, estava perdido, né, na floresta amazônica e agora voltou. Agora, falar em moleza, Danilo, mais uma vez o Verdão, hein? Vai pegar o Universitário. E vou mais além. O Luiz Tadeu Batista fala: o Palmeiras não deveria nem estar nessa enquete, porque só tem baba nas duas competições pela frente. Não, que isso. Tá falando aqui o Luiz Tadeu. Vamos lá, o Universitário realmente é o adversário que todo mundo pediu a Deus. Eu estava fazendo ontem, como diz o dirigente do Corinthians lá, né? Um presente de Deus. Eu estava fazendo a transmissão do sorteio ontem com o Júlio Gomes e quando saiu o Universitário eu brinquei com ele. Pode segurar aí que vai sair ele estava segurando o escudo, falei, vai sair o Palmeiras. Porque realmente é o adversário mais fácil que poderia ter. Eu não vejo nenhum outro adversário do pote 2 que poderia ser mais fácil do que o Universitário do Peru. Então realmente eu acho que o Palmeiras deu muita sorte nisso. Mas como o Renato já se adiantou, passando do Universitário, o lado que ficou o Palmeiras, que ficou o São Paulo, que ficou o River, é muito mais pesado do que o outro lado. Se o Flamengo passa do Inter, o Flamengo tem obrigação, não sei, mas o Flamengo deveria se considerar obrigado a estar na final, se passa do Inter. Porque aí olha o caminho, a gente está vendo na tela. Estudiantes, tal, tem uma tradição argentina. Não é tão fácil. Deveria ser, Renato, sinceramente. Vai jogar um mini campeonato argentino. Não, mas se passar pelo mini campeonato argentino, o campeão argentino foi o Platense, Renato. A Argentina hoje não vive a sua melhor fase, né? Vamos combinar. O Huracan, que eliminou o Corinthians, perdeu para o Platense na final. Tudo bem, o Estudiantes tem tradição, o Vélez tem tradição, mas o Racing está muito bem. O Racing está bem, é o destruidor de brasileiros e tal. Mas desse lado, o melhor time, de longe, é o Flamengo. Se passar do Inter, que aí eu acho que é o adversário mais complicado, por ser um adversário doméstico, porque o jogo pega outra proporção, o Flamengo tem que estar na final, do lado de lá, para mim, né? Agora, do lado do Palmeiras, se o Palmeiras passe, aí Palmeiras e River, você vai falar que o Palmeiras tem que passar do River? Mesma coisa do São Paulo, se o São Paulo pega o Botafogo.
É um jogo muito igual. Esse lado daqui, o lado da esquerda aqui, ficou muito equilibrado. Então, eu acho que o grande presente realmente da primeira fase foi o Universitário, mas aí o homem das bolinhas lá que coordenou tudo falou: eu vou te dar uma baba aqui nesse primeiro jogo, mas dali pra frente você vai ter que ralar. E aí eu acho que é bem complicado, mas realmente, se você olhar só para as oitavas de final, se tem um adversário, um confronto, tem um desses todos confrontos que eu consigo falar que é impossível, que seria uma zebra histórica, é o Palmeiras perdendo no Universitário. Todos os outros, acho que, lógico, River e Libertad, o River é melhor, mas não me surpreenderia tanto quanto se o Universitário elimina o Palmeiras. Tirando o resto aí, todos os outros confrontos, eu acho que estão totalmente abertos. Agora, Palmeiras e Universitário, não tem como. Espero eu que eu não esteja virando um meme neste momento para daqui 2 meses. Pois é. Não, é de fato o confronto mais desequilibrado, né? É assim, isso é indiscutível isso, que pode colocar na tela, confronto mais desequilibrado. Se deu muito bem o Palmeiras, por isso, também por isso, ele só tem 7% dos votos aqui na nossa enquete sobre o combo. Eu também estou com o Danilo, eu acho o lado esquerdo da tabela aí muito mais difícil. Mas o Arnaldo acho que nem tanto, não é isso? Eu acho mais difícil também, mas nem tanto. Eu, assim como o Danilo, talvez considere o Universitário um dos adversários mais acessíveis, mas não mais acessível do que os dois paraguaios, até pela questão logística e até pela questão de torcida e tudo mais. O Libertad é um mandante sem torcida. O Cerro tem torcida, mas o Palmeiras acho que já fez com o Cerro das Libertadores, inclusive nessa, né? Uma questão de mera formalidade. E o Universitário acabou se classificando no grupo que tinha os dois equatorianos, né? O Del Valle e o Barcelona, conseguindo um empate no Monumental de Nunes na última rodada para se classificar. Então, só para dar uma apimentada no confronto, né? Mas River e Palmeiras são muito favoritos para fazerem uma das quartas de final. Eu sempre falo para o Tironi que no momento do sorteio da fase de grupos, acompanhando os debates na Argentina, as mesas redondas, os programas, muitos analistas, a maioria, considerava o Estudiantes um time que tinha mais possibilidades na Libertadores até que o próprio River. E o Estudiantes está do outro lado, pode cruzar o Flamengo nas quartas de final, por exemplo. O Renato citou a fase do Racing. O Peñarol vai começar a jogar com torcida. O Peñarol foi até a semifinal do ano passado. Esse ano ainda não jogou com a sua torcida, que pegou pena de jogos com portões fechados e tal. Então, eu também considero o lado esquerdo mais complicado, mas não desprezo o mini campeonato argentino que o Renato citou lá no lado direito. E em relação ao Palmeiras, só para acrescentar, antes de pensar no Universitário, ele pegou um confronto na Copa do Brasil que ele não pode desprezar, que ele não pode, né? É um confronto que vai além da fase dos dois times e vai incomodar bastante o Palmeiras, inclusive na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Jogar contra o Corinthians 2 vezes não é tão simples assim antes de pensar no Universitário. Vou entrar nesse tema já sobre a Copa do Brasil e os adversários, mas Renato, pegando o gancho que você falou que o mínimo campeonato argentino, a gente dá muita... Aqui no Brasil a gente fala, não, porque o River Plate... Eu não sei, me parece que o Estudiantes hoje parece um time melhor que o River Plate. O River Plate suou sangue aí. Mas vê o Boca onde chegou do jeito que estava. Pois é, e foi sim. Finalista. Às vezes esse tamanho importa muito. Não, sem dúvida. Mas, assim, olhar time ali. O Estudiantes me parece... Estudiantes e Racing hoje jogam melhor. O Estudiantes foi o primeiro colocado no grupo que tinha o campeão, que era o Botafogo. Né? Que era um grupo era um grupo chato. O River Plate suou sangue ali, tudo bem. Se classificou, mas empatou na última rodada. Caiu fora pro Platense no Campeonato Argentino. O fato é que o River Plate ele joga menos do que se imaginava. Sim, concordo. Mas a camisa pesa muito. O Monumental de Nunes pesa 90 mil pessoas no Monumental, imagina, Renato? O que você prefere, né? Jogar lá no cilindro ou jogar 90 mil pessoas no Monumental? É difícil. Eu prefiro não enfrentar o River. Agora, o que a gente não está levando em consideração aí ainda
é um problema sério que o Flamengo vai ter. O Flamengo vai jogar praticamente todos os jogos, o segundo jogo fora de casa. Verdade. Ou seja, se ele não fizer o resultado contra um eventual confronto contra o Racing no primeiro jogo, e a mesma coisa em relação aos Estudiantes, é muito difícil você ir lá na Argentina, nesses dois clubes, que são dois clubes tradicionalíssimos, e conseguir garantir a vaga fora. Você passa a ser obrigado a fazer um ótimo resultado, pelo menos uns 2-0 no jogo de ida. Então, o Flamengo está na final da Libertadores. Eu acho o caminho do Flamengo, embora tenha ficado longe dos três que eu acho que seriam os piores, que seriam justamente Palmeiras, River e Botafogo, eu acho que ainda assim o caminho é muito difícil. O Flamengo vai jogar como a segunda fora em toda. Só tem o Cerro Porteño desse lado aqui, que se eventualmente cruzasse com o Flamengo faria o segundo jogo no Maracanã, porque os dois foram o segundo e o Flamengo fez mais pontos do que o seu. Em relação aos outros todos, o Flamengo fez menos pontos. É o Fortaleza também. Fortaleza também fez menos pontos do que o Flamengo. Mas o Fortaleza não vai chegar, gente. Fortaleza vai, nessa fase, bom, daqui a 2 meses pode não ser essa fase, mas vai pegar o Vélez, depois vai pegar Peñarol, Racing. O Fortaleza não chega. Então, o Flamengo vai de visitante nas partidas decisivas todas. É muito difícil. Eu também concordo que o lado esquerdo, o lado do Palmeiras, é mais complicado. Estão os maiores gigantes. Mas esse mini campeonato argentino, fazendo o segundo jogo fora de casa, são complicadíssimos para o Flamengo. Olha, o Arnaldo falou sobre o Palmeiras não vai poder, né, tirar o pé da Copa do Brasil porque tem o Corinthians. E a gente pode falar também do Corinthians, que tem a Copa do Brasil como única chance de qualquer coisa nessa temporada. O Corinthians que vive um caos financeiro, político e tal. Agora, levanto a questão. Para Palmeiras e para Flamengo, poderiam eles falar, a Copa do Brasil tanto faz, e ir com times alternativos, essas coisas? O que você acha, Arnaldo? Primeiro neutro. Eu acho que o Flamengo sim. Por conta da liderança do brasileiro, por conta de, em tese, ser a prioridade do ano, pontos corridos, por conta de estar na liderança e de ter a Libertadores com esse caminho hercúleo aí de ser sempre o visitante. Eu não vejo nenhum time, mesmo mais poderoso, jogando as 3 competições da mesma forma, com a mesma intensidade. A Copa do Brasil, em uma ordem de importância, é a terceira, a despeito de quanto ela paga e tudo mais. O Flamengo já é o atual campeão da Copa do Brasil, não precisa jogar. O que não significa colocar o time inteiro reserva, mas talvez nessa sequência maluca. O Renato citou, né, a série de confrontos com o Galo. Para mim, o mais importante do Flamengo é o do brasileiro. Né? Isso é para quem está jogando para ganhar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Né? Numa disputa grande com o Palmeiras e também com o Cruzeiro, que não tem competição sul-americana. Né? Vamos combinar que se o Cruzeiro vencer o jogo que ainda faz antes da parada, contra o Vitória, vai ser ele, Cruzeiro, o líder, né, do campeonato, com um jogo a mais. Mas o Cruzeiro está aí e não vai ter tanta competição simultânea para jogar. Eu não estranharia se o Flamengo fizesse essa opção onde vai jogar o Gerson, tá desgastado. Vai jogar o jogo do brasileiro. Não vai jogar o jogo da Copa do Brasil, vai ser preservado num jogo da Copa do Brasil. É o terceiro torneio em ordem de importância. Aqui no Brasil, todo mundo quer ganhar tudo, né? E ninguém ganhou tudo até agora, né? O máximo que conseguiram foram Botafogo, o ano passado, Brasileiro Libertadores, Flamengo do Jorge Jesus, Brasileiro Libertadores. Em relação ao Palmeiras, eu acho essa missão mais difícil justamente pela rivalidade. O fato do Palmeiras ter perdido o título paulista, pela torcida vai fazer pressão. O Abel já ensaiou as escolhas em clássicos em algumas situações e não foi muito bem compreendido, né? E agora é o Corinthians, né? E talvez se o Palmeiras tivesse enfrentado qualquer adversário outro aí nesse sorteio, ele vai, que não Flamengo, ele pudesse fazer essa opção também de colocar a Copa do Brasil em terceiro plano. O que, repito, não significa largar o campeonato,
Flamengo e Palmeiras têm elenco. O Flamengo acho que vai ter elenco ainda, vai contratar mais, suficientes para lidar com revezamentos, né? Sem que o nível do time caia muito. Eu considero para o Flamengo, sobretudo pelo bom início de Brasileirão de pontos corridos, o que não acontece faz tempo, o Brasileirão muito mais importante do que a Copa do Brasil, e a Libertadores é sempre a Libertadores. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é a terceira opção. Para o Palmeiras também é, só que tem o Corinthians no caminho. Renato, dá para o Flamengo pensar que a Copa do Brasil talvez tanto faz? Eu acho que dá. Eu acho que estou com o Arnaldo, é a competição menos importante do calendário. Se o Flamengo quer o brasileiro de qualquer forma, e se ainda sonha com a Libertadores, a Copa do Brasil é menos importante, sem dúvida nenhuma. Se tiver que poupar jogadores, tem que poupar na Copa do Brasil. Ainda que seja complicado, vai ser eliminado pelo Atlético, que desagradável, não sei lá o quê, mas é a competição menos importante, sem dúvida alguma. Se tiver que poupar, é na Copa do Brasil, não no Brasileiro, na Libertadores. Agora, um detalhe que nós esquecemos de falar aqui no combo do Flamengo, o primeiro jogo do Flamengo contra o Inter, que é no Maracanã, o Flamengo não terá o Arrascaeta, Verdade. Que foi estupidamente amarelado por uma simulação dentro da área. Então, ele, nesse primeiro jogo, que é o jogo que ele tem que ganhar bem, ele já sabe que não terá o Arrascaeta. Danilo, agora, e o Palmeiras? E daqui a pouco, em seguida, a gente fala do Corinthians. Dá para chegar assim, vamos largar aí o Corinthians, que se dane. Lembrando, o Filipão lá atrás fez isso numa final de Paulista, aquele famoso jogo da embaixadinha do Edilson. Era no meio de uma final da Libertadores. O Flamengo Libertadores. estava na final da Libertadores. Palmeiras. Agora com o Corinthians esquece. Mas acho que, na verdade, se você olhar, a gente não consegue falar qual é o time reserva do Palmeiras, né? Então, quando a gente tem essa discussão, ele tem é difícil você falar o Palmeiras vai largar o campeonato. Porque o que significa largar? Contra o Cruzeiro ele entrou com o Flaco Lopes como titular e todo mundo achava que o Vitor Roque é o titular. Como vai estar o Paulinho? Quem é o titular? É o Evangelista ou é o Rios? Então tem muitos pontos ali que você olha e fala, putz, o que é o largar do Palmeiras, né? Então, mas independentemente disso, se o Abel tivesse uma ideia de colocar os jogadores, poupar os jogadores que tem contra o Corinthians, esquece. Corinthians, Copa do Brasil, vai ter que jogar com a força máxima, vai ter que jogar para ganhar, vai ter que jogar para eliminar o Corinthians. Tem muita coisa na balança, tem a torcida do Palmeiras clamando pelo que o Palmeiras faça um jogo grande, para que o Palmeiras vença um adversário de respeito, embora o Palmeiras já tenha vencido o Corinthians e o próprio São Paulo no Brasileirão, mas a torcida quer porque quer que vença um jogo grande e o Corinthians é um exemplo disso porque é num mata-mata. Tem a questão da revanche em relação ao Paulistão, porque se a gente for analisar agora, a gente vai ter uma análise muito parecida com o que a gente tinha no começo do Paulista. Quem é favorito entre Palmeiras e Corinthians? Quase todo mundo vai falar Palmeiras, porque tem o melhor time, trabalho mais longo, e na época do Paulistão teria o Estevão, na Copa do Brasil não vai ter mais, você tem um jogador que faz a diferença, mas é Copa, é um jogo de uma vez só, o Corinthians dentro de casa é muito forte, e a mesma coisa agora, com a diferença de que eu acho que de lá para cá o Corinthians foi definhando, foi piorando, vai perdeu a estrutura que tinha em relação até à política, Gaviões da Fiel, o treinador já mudou, então eu acho que não tem mais como o Palmeiras tentar tirar o pé da Copa do Brasil, esquece, vai ter que jogar com força máxima, porque Palmeiras e Corinthians muda completamente qualquer tipo de análise, qualquer tipo de panorama, a não ser em casos muito extremos, que é o que você falou, final de Libertadores, aí beleza, acho que a torcida compreenderia, mas tirando isso, tem que jogar com o pé no acelerador. Olha, e o